Muito bem, bem-vindos a esta aula aqui. Nesta aula a gente vai começar a criar as nossas classes modelo, conforme lá as entidades, as tabelas do nosso banco de dados. E a gente vai começar a criar também a integração com o banco de dados com essas entidades, com essas tabelas, né? E com essas classes. Por quê? A gente criou agora a nossa tela de cadastro de estado, criamos o visual dela. Agora é popular com os dados do banco e fazer interação com o banco de dados aqui com esta tela. Fazer os chamados CRUDs, né? Que é a parte de listagem, de inserção, de alteração e de exclusão. Então vamos lá. Primeiramente aqui agora em modelo, nós vamos estar criando a classe aqui para estado, né? E a classe do estado eu vou ter que fazer um mapeamento objeto relacional, que seria o quê? Pegar lá os dados que eu tenho na minha tabela do banco de dados e criar uma classe aqui dentro do nosso projeto referente aos dados que eu tenho nessa tabela. Então se a gente for lá no nosso Power Architecture, eu podia até vir aqui no PGAdmin para olhar, a gente vai estar trabalhando com o estado, né? Aqui a gente tem a estrutura aqui do estado com as colunas, né? Mas é mais legal, é até melhor de visualizar aqui no Power Architecture que a gente tem uma visão geral de todas as tabelas e os dados, ó. Então a gente vai começar aqui com a tabela de estado, a entidade de estado. Então eu vou ter aqui a tabela de estado, né? Ela tem dois campos aqui, é o estado sigla e o nome, ambos varchar, né? O estado sigla aqui é chave primária, inclusive, e tem a tabela de estado. Então agora eu tenho que criar uma classe lá dentro do meu projeto com essa mesma estrutura. Então é o que a gente vai estar montando aqui, ó. Então aqui na pasta modelo onde a gente vai criar essas classes modelos aí. Esse mapeamento aí do objeto relacional, né? Que é o que? A gente tem um banco de dados relacional que é o Postgres e a gente tem aqui um projeto em orientação a objeto, que é em forma de objeto. Então aqui dentro a gente vai criar. Então botão direito aqui em cima da pasta modelo, nós vamos adicionar classe. O nome da classe aqui a gente vai dar igual o nome da nossa tabela, porém, nomes de classes aqui a gente sempre tem que iniciar com letra maiúscula e o resto minúsculo, seguindo aquele padrão de convenção de código. Então, o nome da nossa classe aqui, referente à tabela lá de estado, vai ser estado. Beleza. Criamos a nossa classe aqui. Ele já vem aqui como internal class, mas vocês podem mudar aqui ó, como public class, que a gente vai usar essa classe em vários outros lugares aqui dentro do nosso projeto. Então por isso que ela vai ter que ser public. Beleza? E agora aqui dentro eu tenho que colocar os meus atributos daquele de estado. Os atributos vão ser o quê? Vão ser conforme os campos que eu tenho aqui na tabela de estado. Ó. Então eu vou adicionar ali o estado sigla e o nome. Como esses caras são varchar, eu vou usar como string lá dentro do meu projeto. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma informação que é integer, eu vou usar como int lá dentro do meu projeto. Se eu tenho aqui um timestamp, que seria de data, eu vou usar como datetime lá dentro do nosso projeto, tá? Então, assim por diante. Então, os dois vão ser string lá, porque são varchar. Estado sigla. Então, vamos lá. Vamos criar o primeiro campo aqui, ó, public string, porque lá é varchar, né? E aqui a gente vai chamar de estado sigla. E aqui o get e o set. Tá? Isso aqui tudo do get e o set é para a gente não precisar fazer lá os métodos get e set ali para acessar os dados desse nosso atributo, tá? Então facilita a vida aqui dentro do C#. Depois eu preciso mais um que é para o nome, ó. Então string nome, ele já está me sugerindo aqui, já vou dar um tab. Estado sigla e nome criado, ó. Vou salvar essa nossa classe, já temos a nossa classe pronta, né? Não tem mais nenhum campo, é só esses dois por enquanto. Então ele já está mapeado aqui dentro. A gente já tem os dados para trabalhar com estado aqui. Agora o que a gente precisa fazer? É criar uma classe para fazer interação com esse estado aí. Para eu poder listar, alterar, incluir e tudo mais. Aonde que a gente vai fazer isso? Sempre que a gente precisar fazer essa interação com o banco, a gente vai usar sempre os recursos aqui dentro dessa pasta controller. Ó. Por enquanto a gente só tem a conexão com o banco. Mas agora aqui a ideia é a gente ter um arquivo aqui dentro, uma classe específica para trabalhar com cada entidade. Então agora a gente está trabalhando com estado, a gente vai criar então essa classe, esse arquivo para trabalhar com estado. Então vou clicar com o botão direito aqui em cima de controle, adicionar classe. Aqui eu vou chamar ó, de estado DB. Por que estado DB?
porque a gente está trabalhando com a entidade de estado e aqui a gente vai colocar rotinas de acesso a dados lá com o banco de dados. Então DB seria de database, uma abreviação de database, tá? Então estado DB. Ele também a gente vai mudar aqui, em vez de interno ele vai ser público, a gente vai usar esse cara em vários lugares. E esse cara aqui ele não vai ter atributos, mas ele vai ter só métodos. E aí a gente vai transformar esses métodos em estático para a gente não precisar criar um objeto dele. Igual a gente fez com conexão lá. A gente poder chamar os métodos diretamente sem criar um objeto novo, né? Então aqui agora a gente vai precisar, eu vou criar, iniciando aqui, para a gente criar um método que liste os estados. Ó. Então eu vou começar aqui, ó, public. Como a gente não vai criar um objeto de estado, a gente vai poder chamar diretamente o método, ele vai ser static. Ó. E aqui agora eu vou precisar ter um tipo de retorno do meu método. E o que eu quero fazer de listagem é, eu quero consultar lá no banco de dados todos os estados e trazer para cá em forma de lista. Uma coleção de estados que eu posso utilizar aqui dentro do meu projeto. Então nesse caso a gente vai chamar esse cara aqui, ó, o list, que é um tipo de variável que é em forma de um array. Só que ele é um array melhorado, ele é um array plus que eu costumo gostar de chamar. Então a gente vai retornar aqui uma list. E uma list de quê? Por isso que a gente vai usar o sinal de menor e maior aqui. Porque aqui dentro eu posso informar de que tipo vai ser essa list. E aqui nesse caso eu vou colocar que ela vai ser do tipo estado, ó, que é a classe que a gente criou. Ou seja, a gente vai pegar os dados do banco que tiver lá e a gente vai converter para objetos do tipo estado para armazenar dentro dessa list aí. Para fazer esse retorno, né? O estado aqui ele não está sendo identificado, por quê? Porque ele está dentro de uma outra pasta, ele está dentro da pasta modelo. Ó. Então eu tenho que clicar aqui e indicar que eu quero usar os recursos lá da pasta modelo. E aí ele vai reconhecer o estado. Ó. Agora aqui eu vou dar um nome para esse meu método. Eu vou chamar aqui, ó, de lista estados. Né? Ou seja, sempre que eu quero ter uma listagem dos estados cadastrados, eu vou chamar esse método aí lista estados. Como eu vou ter um retorno aqui, ó, de lista do tipo estado, eu já vou criar uma variável aqui do mesmo tipo, ó, lista estado, vou chamar aqui, ó, de lista e já vou inicializar ela, ó. Lista new list estado. Então esse objeto agora eu já tenho, ele vai ser uma variável que vai ser do tipo que tem uma lista que contém estados e a gente acabou de criar ela aí. Então ela já existe, eu já posso utilizar. E aqui eu já vou fazer o return para essa lista. Opa, aqui é return, né? Como é um método que ele vai ter retorno, a gente precisa ali do return, ó. Então, com isso a gente criou a lista e a gente já está retornando ela. Claro que ela vai estar vazia. Agora o que a gente precisa fazer é popular essa lista. E a gente vai popular aqui fazendo uma consulta lá no banco de dados através do SQL, retornando os dados, pegando as informações e montando o objeto de estado para essa lista. Como a gente vai ter interação com o banco de dados, a gente vai precisar trabalhar com o try-catch aqui, ó. Igual a gente fez lá na hora de fazer a conexão, ó. Ele já está me sugerindo os dados aqui. Esse X aqui eu vou chamar de erro, que é mais fácil, caso gerar alguma exceção. Então esse nome dessa variável podia ser qualquer coisa. Então a gente já tem um bloco de try-catch. Por quê? Como a gente está interagindo com o banco, pode acontecer de perder a conexão por algum motivo. E aí, para não travar o nosso sistema, a gente tem que tratar essa exceção aí. Né, para não dar aquela tela travada e você ter que fechar o sistema aí pelo gerenciador de tarefas ali do Windows, né? Então assim a gente consegue tratar, pode ser que não funcione a listagem do estado, mas pelo menos o nosso programa não trava, né? Beleza, aqui eu vou dar uma mensagem já, né? Fazer aqui ó, messagebox.show e aqui eu vou colocar a informação, ó, erro ao consultar estados e vou colocar a informação do erro aqui, ó, erro, e vou concatenar aqui com o erro.message. Então, ou seja, gerou algum problema aqui, ele vai gerar uma mensagem de pop-up na tela para o usuário, com a informação aqui que eu coloquei aqui dentro, mais a mensagem aqui ó, do erro que retornar do exception, né? Então esse erro aqui ele vai ter a informação da exceção que gerou com a mensagem. E essa propriedade dele aqui é para a gente buscar essa informação dessa mensagem do erro e isso a gente está juntando aqui com essa mensagem para gerar um pop-up em tela. E aqui dentro do bloco try é onde eu vou fazer
o restante do meu código para conseguir fazer essa consulta. Eu preciso ter uma conexão, né? Então eu já vou criar aqui, ó, var, vou chamar aqui, ó, de conexão, que vai ser igual, ó, do nosso amigo aqui, ó, conexão, que é a nossa classe lá. Vou dar um enter aqui, ó, que daí automaticamente ele já vai saber que, aliás, ele não deu, né? Mas eu posso vir aqui, ó. Ah, conexão na verdade está dentro da mesma pasta, por isso que a gente não vai precisar colocar o using, ele já identifica. Então conexão ponto, ó, get conexão, que eu quero a minha conexão lá com o banco. Já vou ter a conexão nesta variável conexão aqui, ó. Então por ela eu já consigo acessar o banco. Eu vou precisar informar uma instrução de SQL. Então já vou criar uma variável aqui, ó, SQL, que eu vou colocar aqui dentro, entre aspas duplas, vai ser uma variável string, a informação que eu quero consultar lá dentro do banco, né? Se eu vier aqui dentro, vou chamar essa opção aqui, ó, carry to, tô no meu banco de dados financeiro aqui. Vou vir em carry to, eu posso executar comandos SQL para esse meu banco de dados, igual a gente viu já naquela aula lá de SQL. Então eu preciso fazer um select lá para buscar as informações dos estados. E a gente viu naquela aula que a gente pode iniciar assim, ó, select, asterisco, quando a gente usa asterisco a gente quer trazer de todos os campos, from, que é da onde, e aqui seria de estado. E uma coisa que a gente pode fazer aqui também é ordenação, ó, order by, e ordenar pelo que a gente quer, por exemplo, pelo nome. Então isso daqui é uma forma de eu conseguir fazer um select no meu banco para retornar dados. Se eu der um executar aqui, ó, ele retornou todos os estados ordenados ali pelo nome, ó, igual a gente solicitou. Então aqui é um comando para ele conseguir fazer isso e ter essa interação com o banco. Então esse comando aqui é o que eu vou colocar aqui para esse comando SQL, ó, select asterisco from estado, order by nome. Já tenho o meu select, já tenho minha conexão. Como a gente está usando o NPG SQL, a gente vai precisar de um command aqui para conseguir rodar essa instrução SQL e fazer essa integração lá com o banco. Então a gente vai criar ele aqui, ó, NPG SQL, o nosso amigo command, ele está aqui, ó, já está me sugerindo, eu vou dar um enter aqui. Como eu dei um enter, ele já adicionou o using lá. Caso não der para aparecer com enter para vocês vão ter que vir aqui e clicar e adicionar o using ali do NPG SQL command, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Ele não reconheceu, tá vendo? Se eu vier agora aqui, ó, clico, dou um using, ele já adiciona lá. Como ele tinha encontrado, eu dei um enter, ele adicionou o using automaticamente. Vamos chamar aqui, ó, de command. Vai ser igual a new NPG SQL command. E agora aqui dentro a gente precisa passar dois parâmetros, que é o SQL que eu quero rodar, ou seja, o meu comando de SQL lá para o banco de dados, e qual a conexão que eu tenho aqui nessas duas variáveis, ó. Então vou passar aqui o SQL e vou passar aqui o conexão. Ah, preciso ter essas duas variáveis aqui, eu não posso passar direto as opções aqui? Posso. Se eu pegar esse select aqui, ó, eu posso vir aqui e passar diretamente nele aqui. Conexão, mesma coisa, ó, posso pegar aqui e passar diretamente aqui. Eu não vou precisar dessas duas variáveis, ó. Ele vai funcionar também. Mas por que eu faço assim? Para ficar melhor de entender o código aqui, ficar mais fácil para vocês compreender, tá? Então por isso, a gente está usando o var só aqui, ó, porque ele vai fazer o quê? Conforme o retorno desse cara, essa variável vai receber o mesmo tipo. Para mim não precisar aqui, por exemplo, ter um NPG SQL connection, ó, para mim não ter NPG SQL connection. Então o get conexão, ó, me retorna um NPG SQL connection, a conexão pronta. Então para mim não precisar fazer dessa forma, eu posso usar só o var aqui. Ele sabe que o que retornar aqui vai armazenar nessa variável, essa variável vai ter que ser do mesmo tipo. A mesma coisa ocorre aqui com a informação de string, ó, em vez de eu colocar só string aqui, porque é um valor string que eu estou tendo, eu posso chamar aqui o var e ele vai pegar automaticamente o valor que tem ali e essa variável vai ser daquele mesmo tipo. Então facilita a vida para a gente. Beleza, tem o meu NPG SQL command. Aqui mesma coisa, ó, posso fazer um var aqui no command, ó, e ele vai ter um new, que ele vai retornar aqui, ó, um NPG SQL command. Então a gente consegue armazenar nele ali também.
Como é que a gente faz para rodar agora esse SQL? Através do command. Então aqui no command a gente tem um evento aqui, ó, SQL non-carry. Não é non-carry é para a gente alterar. É o SQL, o execute reader. Esse cara aqui, ó, execute reader. O non-carry é quando a gente precisa fazer alteração lá no banco. Então a gente vai usar para um índice, tipo um update e para um delete. Aqui no caso a gente quer consultar e usar um select, então a gente usa o reader. Então ele vai ser um reader aqui. E esse cara aqui, ó, ele vai me retornar um data header, que é um array com os dados todos do que a gente tem cadastrado lá dentro daquela tabela, os registros. Então eu preciso ter o que aqui, ó? Eu vou chamar aqui de RD. Eu preciso ter um data header aqui, que eu vou recuperar esse cara, ó. Então para mim não precisar ter aqui também, ó, npg sql data header, que seria o RD, ó. Eu posso fazer um var, porque é o mesmo tipo que ele vai pegar, a mesma coisa que aconteceu com as outras aqui, ó. E aqui eu consigo fazer um while para percorrer os dados desse RD. Inclusive ele já está me sugerindo aqui, ó, já vou dar um tab. Que ele tem uma propriedade que é read, e enquanto aquele read ainda tiver registros, ele vai acontecer o loop aqui dentro do while, porque esse RD é um array com os dados que a gente tem cadastrado lá dentro da tabela de estado. Os nossos campos lá, os nossos registros, que seriam o quê? Aqui, ó, o Bahia, o Tocantins, Santa Catarina, o São Paulo. Então esses caras vão estar armazenados dentro desse data header aqui, que eu chamei de RD aqui, né? Chamar de DR aqui. Não é o DR aí de discussão da relação aí, né, com namorado, namorada, enfim, né? É o DR que é de data header, ou seja, é a leitura de dados, né? E aqui ele tem um método read, então, que ele vai conseguir fazer esse loop. Então, enquanto tem registros, ele vai ficar entrando dentro desse while. E aí a gente consegue pegar as informações aqui. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, var, vou chamar aqui de sigla, que vai receber do nosso amigo aqui, ó, dr. Eu posso fazer várias formas de como consultar esses dados. Eu posso pegar o dr aqui, ó, ponto, e chamar aqui, ó, um get e o tipo de dados que eu quero trazer. Por exemplo, no caso a gente está trabalhando ali que é o varchar, que é string, então eu posso fazer assim, ó, um get string. E aqui dentro eu posso passar o valor de índice do retorno daquele meu campo. Então se eu passar 0, aqui, ó, aquele nosso select, ele cria dois campos, ó, o estado, sigla e o nome. Então esses campos aqui é nesse índice que eu preciso passar aqui qual que eu quero pegar. Então, nesse caso, o estado sigla é o 0, o nome é 1. Se eu tivesse mais campo aqui, por exemplo, o país, seria o 2, porque ele começa a contar do 0. Então, 0, 1, 2, 3, conforme os campos estão aqui. Como a gente está trazendo aqui, ó, com asterisco, e ele está trazendo na ordem que ele foi criado, as colunas aqui, o 0 é o estado sigla, o 1 é o nome. Então, eu fazendo essa forma aqui, pegando o 0, eu estou dizendo que eu quero pegar a informação do qual? Do primeiro campo lá. E o primeiro campo é o quê? O estado sigla. E aí ele retorna a informação e eu consigo armazenar aqui. Isso é uma forma de eu conseguir fazer. Então eu vou deixar ali para vocês verem a diferença, ó. Depois eu vou pegar a informação do nome. E aí eu posso fazer de outra forma aqui, que seria aqui, ó. Colocar aqui entre colchetes, porque esse dr não é um tipo de array? Então eu consigo colocar o colchete e pegar a informação. E aqui eu coloco especificamente o nome do campo que eu quero lá. E aqui eu tenho que fazer uma conversão, ó, porque ele retorna em forma de objeto. Então eu fazendo um toString, eu estou dizendo que eu quero pegar a informação que eu tenho no nome, converter para string para me armazenar aqui nesse nome. E aqui então eu passo o nome do campo. Então eu poderia pegar também da sigla? Poderia. Aí eu colocaria o nome especificamente do campo, que é o que, ó, estado sigla, que é o nome certinho lá do banco. Então quando eu usar dessa forma, eu tenho que colocar especificamente o nome certinho do campo que eu quero buscar. Aqui eu busco pelo índice. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que se eu estou pegando o campo certo conforme o índice. Se eu quisesse pegar o nome aqui, ó, em vez do 0 seria 1, né? A forma como eu estou trazendo. Mas a gente viu, ó, que se eu não colocar o asterisco, eu posso colocar, por exemplo, o nome primeiro aqui e depois o estado sigla. E mandar rodar esse cara aqui, ó. Então agora ele vai trazer como primeiro o nome e depois o estado sigla. Então agora nesse caso aqui, ó, esse 1 aqui seria o estado sigla que está aqui. Se eu quisesse pegar o nome, teria que ser o 0, tá? Mas aqui a gente vai usar o asterisco mesmo
que é para trazer todos os campos que tem aí na tabela e tá tranquilo. Então ele vai trazer nessa ordem aqui. Então o 0 aqui é a sigla, se eu quiser pegar por o nome do campo, é aqui. Eu prefiro pegar pelo nome do campo, tá? Em vez de pegar pelo índice aí. Por quê? Às vezes você faz uma alteração lá no teu banco de dados e muda a ordem do campo, depois você vai ter que vir aqui e alterar a ordem aqui também, porque senão ele pode dar problema. Então, pegando a informação assim é mais fácil. Ó. Então aqui vai ser o estado sigla, que eu vou transformar aqui para string e a gente vai armazenar em sigla. E aqui vai ser o nome, que eu vou transformar em string e vai armazenar aqui em nome. Tá? Beleza. Tenho os meus dados. Agora eu preciso criar um objeto do tipo estado. Ó. Então eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar aqui de estado igual a new estado. E a gente precisa passar informações para esse estado aqui. Então eu chamo aqui, ó, estado sigla vai receber o quê? A sigla. E o estado.nome vai receber quem? Vai receber o nome, né? Então assim, dessa forma eu estou extraindo informação aqui dos campos e aqui eu estou passando informação para cada campo de estado. Posso criar aqui também um método construtor para a gente passar tudo direto aqui, sem precisar passar dessa forma? Posso, ó. Então eu posso vir aqui na minha classe de estado e aqui eu posso clicar com o botão direito e vir aqui, ó, ações rápidas, e a gente pode gerar um construtor e aqui selecionar os campos que a gente quer e dar um OK. Aí ele automaticamente já cria um método construtor aqui para eu poder passar as informações. Mas eu gosto também de criar um método construtor aqui, ó, sem passar nada, vazio. Por quê? Muitas vezes pode ser que a gente queira trabalhar criando o objeto sem precisar passar valor para o nosso método. Então a gente criou os dois, para eu poder criar um método sem precisar passar valor e o outro que eu preciso passar. E aí fica dessa forma, ó, eu posso usar assim ou eu posso usar assim, ó, passando a sigla aqui e o nome. E aqui eu não preciso passar a informação embaixo, ó. Certo? Então eu já criei o meu objeto e já passei valores ali para ele, para esse objeto já inicializar com valores. E eu não precisaria ter essas variáveis aqui, eu deixei só para ser mais fácil aqui para vocês visualizar, mas eu poderia ter toda essa informação aqui, ó, poderia ter aqui, ó, diretamente nesse nosso método, tá? Mas eu vou deixar da outra forma ali que fica mais fácil para vocês entenderem, que é o quê? A gente extraiu a informação ali do data header, armazenou nessas variáveis e agora aqui a gente está criando o objeto de estado. Como eu já tenho o objeto criado, agora eu vou chamar o lista. Ó, ele já está até me sugerindo aqui, ó, vou dar um tab. Lista add o que? Estado, que é do tipo estado e a nossa lista é também. Então a gente está adicionando aquele estado que foi consultado. Lembrando que esse while vai percorrer aqui todos os dados que retornar dessa nossa consulta, que seria aqui, ó, Bahia, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Então cada vez um deles aqui a gente está criando um estado dele e está armazenando nessa lista aí. Beleza. Depois do while aqui quer dizer que ele finalizou todo o processo. Então eu preciso fazer o que? Ó, chamar o nosso dr aqui, ó, ponto close. A gente tem que fechar esse data header, senão ele fica aberto e a gente não consegue fazer outra consulta a dados aí quando a gente precisar. Então eu sempre tem que fechar. Criei um data header, eu tenho que fechar ele. Depois, ó, eu tenho que usar o command, eu tenho que fazer um dispose aqui do command, que é o quê? Liberar esses dados de comando e também liberar essa conexão aí com o banco de dados. Então eu preciso fazer isso. E agora eu preciso fechar essa conexão. Como é que eu fecho? Ó, nós temos a nossa classe conexão, ponto fechar conexão, e a gente passa o conexão em minúsculo, que é a nossa conexão que a gente acabou de criar, e aí a gente armazena aqui. Uma outra coisa que a gente não precisa aqui, ó, por exemplo, é o estado. Eu posso usar var. Usando o var, ó, ele vai receber o estado, vai receber o mesmo tipo aqui do estado, tá? Então a gente não precisa passar o valor, ele já pega automaticamente o tipo que ele vai receber ali. Então também não preciso. Mas só para vocês entenderem ali de onde que tinha vindo, né? E aí a gente fecha a conexão. Deu tudo certo aqui? Beleza, vai retornar a nossa lista com os estados adicionados. Deu algum erro aqui dentro, ele vai gerar a mensagem aqui, vai retornar uma lista, mas essa lista aqui vai retornar vazia, que é o que a gente criou lá em cima. Como a gente criou e já inicializou ela inicializa vazia. Deu tudo certo, popula ela aqui. Não deu um erro, ele entra aqui, retorna a lista vazia. Pode acontecer o quê?
do retorno aqui não me retornar nenhum registro, por eu não ter nenhum estado cadastrado. Aí ele nem entra no while e a nossa lista também vai retornar vazia. Isso pode acontecer também. Então, duas formas de a lista retornar vazia. Uma se eu não tiver nenhum estado cadastrado, a outra se ocorrer algum tipo de erro aqui e ele não conseguir criar a lista. Claro que a gente vai visualizar o erro depois aqui através de mensagem. Então a gente já tem o nosso método de listagem de estados. Ó, vou salvar aqui. E agora como faz para a gente usar esse método aqui e ir lá no nosso formulário de estado e listar esses estados aqui, ó, nesse nosso grid que a gente acabou de criar. Então é isso que a gente vai montar. Nós vamos acessar aqui o código-fonte desse nosso formulário. E aqui a gente vai criar um método só para atualizar esse grid ali, ó. Então ele vai ser private, porque ele só vai ser usado aqui dentro. Ele vai ser void, porque a gente não vai ter retorno, a gente só quer mudar informações de um componente. E aqui nós vamos chamar esse método aqui, ó, de atualiza tela, tá? Vamos chamar de atualiza tela. Esse vai ser o nome desse método aí. Então o que esse atualiza tela vai fazer? Eu preciso ir lá consultar na base de dados uma listagem de estados. Então é isso que a gente vai montar aqui, ó. Vou criar aqui um var, uma variável, vou chamar aqui de lista, que vai ser igual, ó. Agora, onde que eu tenho para me chamar a minha lista? Ó? Nesse estado DB que a gente criou e essa lista de estados. Então, é isso que a gente vai chamar, ó, estado DB. Ele já está me sugerindo aqui, ó, vou dar um Enter. Ele automaticamente aqui, ó, adicionou o using lá da pasta controller. Caso não apareceu aqui para você, você tem que vir aqui e adicionar o using, que ele vai pedir aqui. Ponto. O que eu quero? Ó, lista estados. Então, é isso que eu quero buscar. Então, ele vai retornar aqui, ó, um list do tipo estado que ele vai armazenar nessa lista aqui. E agora, aqui no nosso estado DB, aqui é o nosso estado design, nosso formulário, a gente tem esse componente aqui, ó, que é o data grid view 1. Então, eu posso passar informação para esse cara ali. Então, eu posso chamar aqui, ó, o data grid view 1 ponto. A gente tem uma propriedade chamada data source, que é essa daqui, ó, que seria a procura dos dados. E eu posso passar qualquer tipo de coleção, qualquer listagem de dados aqui eu posso passar. Nesse caso, nossa lista aqui vai ser uma lista que é do tipo de estado, né? Eu não coloquei aqui, ó, mas seria isso daqui, ó, list do tipo de estado. Ele não está reconhecendo o estado aqui, ó, a gente adiciona aqui o using. Então ele sabe que essa lista aqui, ó, é do tipo estado. Então eu posso passar qualquer lista para esse data source. Então nesse caso eu vou passar esse nosso amigo lista, que é a lista que contém os estados cadastrados e ele vai receber esse dado para ele exibir ali em tela. Então eu posso fazer dessa maneira aqui. Ou eu usar só o var aqui mesmo, não tem problema, eu posso usar o var que tá tranquilo, tá? Porém eu vou deixar aqui mesmo ele como esse lista por enquanto para vocês entenderem de onde está vindo a informação e o que a gente está passando. Beleza, esse nosso método aqui, ele vai fazer isso. Agora, onde que eu vou chamar esse método? Porque eu só tenho ele aqui, beleza, ele existe. Mas a gente não está chamando ele para ele ser executado. Então, a ideia é que, quando eu compilar aqui, ó, quando a gente executar o nosso programa, né? A gente vai executar o programa, eu vou vir aqui no cadastro de estado e a hora que ele abrir a tela, eu já quero trazer os dados aqui dentro. Então, como que eu vou fazer a chamada nisso? Eu posso fazer aqui, ó, no método construtor do meu formulário, a hora que ele está criando. Então eu vou chamar o atualiza tela ali. Agora aqui é uma coisa muito importante, ó. Se eu chamar o atualiza tela aqui, ó, antes do initialize component, ele vai acontecer um erro. Quer ver? Eu vou salvar e vou mandar rodar para vocês verem. Ele vai dar um erro, tá? Vai gerar uma exceção aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ó, ele já deu um erro. Por que ele deu um erro? Ele deu um erro aqui, ó. E olha só o erro, referência de objeto não definida para uma instância de objeto. O que é isso? O data grid view nesse momento ele não existe. Ó, tá vendo aqui, ó, data grid view era nulo. Ou seja, ele não existe ainda o data grid view. Por que ele não existe nesse momento? Porque ele só vai existir quando processar esse método aqui initialize component. Porque esse método initialize component é o que vai desenhar toda essa nossa tela aqui, ó, todos esses botões, o grid, os painel. Quando executar aquele cara que ele vai criar toda essa estrutura. Então, o nosso grid, que é esse do meio, naquele momento ele não está criado ainda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar esse atualiza tela aqui. Deixa eu tirar daqui.
a gente precisa chamar depois, ó. Opa, atualiza tela. A gente tem que chamar ele aqui. Porque daí toda a nossa estrutura do formulário já existe. E aí se eu chamar ela não vai ter problema. Por quê? Ele está usando o DataGrid View. Aí nesse momento o DataGrid View já está funcionando, ele já é criado. Ó. Vou salvar aqui, agora eu vou executar de novo. E agora vamos ver o que vai aparecer. Executando aqui, vou vir aqui ó, em cadastro de estado. Olha agora, ó, estado, sigla e nome. Já trouxe os estados cadastrados aqui para a gente visualizar. Ó. Tá? Então já está funcionando a listagem. Ah, professor, mas aqui a gente tem como mudar esses nomes? Aqui tem, a gente vai estruturar o DBGrid ali para mostrar direitinho os títulos dos nomes aqui, né? Trazer em letra maiúscula e tudo mais. É que agora, como ele está pegando a informação só lá da classe, ele está trazendo daquela mesma maneira, mas a gente pode ajustar isso. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu tenho ali o estado, sigla e o nome. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui em editar colunas. E aqui eu vou adicionar. Aqui eu vou adicionar o nome da coluna, eu vou chamar aqui de sigla. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Vou colocar só sigla assim. Aqui é o texto do como eu quero exibir esse dado ali em tela, o título. Então eu vou colocar como sigla maiúscula. Beleza, vamos aí aqui adicionar. Eu já posso adicionar mais uma, então eu vou chamar aqui de nome e aqui é o texto que eu quero ali em cima. Então eu vou colocar como nome com letra maiúscula. Ó. Vou adicionar. Só tem esses dois campos que eu não tenho mais para estado. Agora eu tenho que ajustar esses dois caras aqui. Por quê? Eu tenho que informar qual é o atributo que eu quero usar para a sigla. Ó. Por quê? Se eu der um OK aqui, ó, beleza, eu tenho bonitinho sigla e nome. Mas se eu mandar rodar, e se eu for lá listar o estado, olha só. Estado, o que aconteceu? Ó? Ele criou mais dois campos aqui, ó, com estado, sigla e o nome. Por quê? A gente não linkou o atributo da classe lá, que seria o estado, sigla e o nome, com esses duas colunas que a gente criou. Então a gente precisa fazer isso. Então vou dar um sair aqui. Vou voltar aqui ao botão direito, editar colunas. E agora eu vou fazer isso mesmo. Ó. Vou selecionar o sigla. Aqui em sigla a gente tem dados, ó, que é o property name. Aqui eu tenho que colocar o nome do atributo lá que eu tenho lá na minha classe. Que no caso é estado, sigla. Estado, sigla, né? Vou dar um OK aqui, ó. Não é estado, sigla, ó. Aqui a gente acabou de criar, ó. Estado, sigla, e aqui eu tenho o nome. Então, estado, sigla é o nome dele. Então, por isso que, aqui voltar aqui em editar colunas, aqui a gente colocou estado, sigla. Agora, eu estou linkando esse atributo ali, esse campo, a essa minha coluna sigla aqui. E aqui a gente tem mais opções, a gente tem até, pode modificar aqui o tamanho, ó. Por exemplo, a sigla ali do estado, ó, note que ele está bem grande. Então eu vou diminuir aqui, eu vou colocar um tamanho de 80. Tá? Posso mudar essa largura do campo ali. Posso mudar outros dados aqui também, ó, head text, que é o cabeçalho, que é como o nome que está lá. Se eu quisesse mudar, eu poderia vir mudar aqui. E tem outras opções aqui para fazer. Vou fazer para o nome agora. Ó. Então, ó, header text nome, que é aquilo lá. Vou vir aqui ó, nos dados property name, eu tenho que colocar o nome do meu atributo, que é nome. Então tem que ser igualzinho lá. Tá? E aí aqui o widget, ó, ele até tá pequeno agora para o nome, então o widget eu vou colocar aqui ó, de tamanho 150, por exemplo. Vou dar um OK. Agora ali ó, ele já mudou o tamanho da sigla e para o nome. Aliás, a sigla ainda tá grande, né? Vamos vir aqui e vamos mudar aqui para 60 o tamanho dele. Ó. E vamos mudar o nome também, vamos colocar o nome aqui para 250, para ele ficar bem grandão. Ó. Beleza, agora sim a gente tem uma coluna de respeito. Ó. Vou salvar. E agora, como a gente linkou os campos com as colunas, ele já vai trazer certinho a informação, ó, sigla e nome. Porque a gente linkou os campos lá. Agora ele está bem direitinho aqui, funcionando. Ó. Tá? Beleza. Vamos sair. A listagem agora aqui está funcionando e está funcionando, que é uma maravilha. Muito bom. Depois ainda a gente vai fazer as navegações aqui, tudo direitinho. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer um processo para incluir um estado novo. Depois a gente melhora a informação de como clicar e aparecer ou desaparecer botões aqui, tá bom? Habilitar ou desabilitar. Primeiro a gente vai fazer o funcionamento aí com o banco de dados, depois a gente ajusta as rotinas dentro da tela. Então a gente já está listando. Agora a ideia é o quê? A gente criar um novo, né? Então quando eu vier aqui em clicar em novo,
ele tem que chamar essa tela de detalhes aqui para eu informar os dados e daí para eu salvar conforme esses dados ali, eu salvar aqui e gerar um estado novo lá no banco de dados e a gente conseguir voltar aqui para a tela de registro e já ter esse estado novo cadastrado aqui. Então vamos lá. Bom, vamos fazer o processo de inserção então. Primeiro a gente vai vir aqui no estado DB e a gente vai criar um método então para fazer a inclusão de um estado, né? A gente já tem aqui o método de listar estados, então vamos criar um outro método aqui. Ele vai ser público, vai ser static, porque a gente vai chamar ele sem precisar criar um objeto, né? Ele vai ter um retorno. O retorno a gente vai colocar um valor booleano, ou true ou false, para indicar se conseguiu ou não, né, fazer a inserção do estado. Ó. Aqui a gente vai chamar de inclui estado. E na hora de incluir um estado, a gente vai passar um objeto do estado que a gente quer incluir que tenha todas as informações. Então a gente vai passar aqui, ó, uma variável como parâmetro que vai ser do tipo estado. Vou chamar de estado mesmo, ó. Ou melhor aqui, vamos colocar aqui, ó, novo estado, tá? É essa variável que a gente vai passar por parâmetro que vai conter todos os dados do estado que a gente vai precisar incluir. Beleza, eu vou ter um tipo de retorno booleano, então eu já vou criar uma variável aqui, vou colocar aqui, ó, resultado e vou colocar como falso, e aqui a gente já vai ter o return do resultado, ó, return resultado. Beleza, já ajustei aqui para o meu método, né? Agora aqui dentro é onde eu vou fazer o processo da integração com o banco lá para incluir o estado novo, né? Como eu vou trabalhar com o banco, eu preciso ter o try catch da mesma forma, né? Ó, agora ele já me sugeriu aqui, eu já dei o tab, ele já viu que eu tinha usado aqui, ó, o catch erro, então ele já sacou aqui o Visual Studio que eu quero utilizar a mesma estrutura. Beleza, ali eu vou ter o erro. Então agora aqui eu vou colocar um message box aqui, caso gerou algum erro ali, uma exceção, né? Eu vou colocar a informação aqui, ó, erro ao incluir estado. E vou colocar a informação do erro aqui, né? Colocar, opa, foi 2 espaços aqui. Colocar um mais aqui. E eu vou ter informação, ó, no erro.message, né? E aqui dentro agora eu vou fazer a minha rotina para a inclusão do estado. Vou precisar ter uma conexão, então vou criar uma variável aqui, ó, vou chamar de conexão. Vou chamar a nossa classe conexão.getConexão. Ó, já tenho a minha conexão, agora eu vou ter a minha variável SQL aqui que vai ter a informação para a gente inserir um estado novo, né? E de acordo conforme a nossa aula lá, deixa eu até abrir aqui, fica melhor de visualizar. Ó. Ali a gente tem para inserir um estado novo, né? Para selecionar os estados. Para a gente inserir, a gente tem que rodar lá o comando do insert, né? Então, insert, aonde into estado, que é a tabela que a gente quer criar. Aqui a gente vai informar os nomes dos campos, ó. Então, estado, sigla e o nome. E aqui a gente vai ter o values, né? E aqui dentro eu vou passar um valor para cada informação desse campo aqui. Então, o SQL que a gente vai precisar usar é essa estrutura aqui, conforme a gente viu ali na aula de banco de dados, né? Então, eu vou copiar esse cara aqui e esse cara aqui é que eu vou colocar aqui. Eu poderia passar diretamente aqui, né? Fazendo assim, ó, concatenando aqui e chamando as opções aqui, por exemplo, ó, os dados que a gente quer inserir tá nessa variável novo estado. Eu poderia chamar aqui novo estado ponto estado sigla, né? E ia concatenando a informação. Mas isso é problemático. A gente pode ter problema com conversão de dados quando o campo é de data ou às vezes é numérico. Então a gente tem que adaptar nesse caso aqui a instrução para quando gravar no formato certo para o banco entender, né? E também pode ocorrer problemas de injeção de SQL, alguém pode querer embutir informações e em vez de inserir dado ali, às vezes fazer alguma outra alteração, pegar a senha de alguém, enfim.
Então o que a gente faz? A gente coloca parâmetros aqui. Então no lugar desses dois pontos de interrogação, a gente vai colocar os parâmetros, que seria que eu vou colocar um arroba e vou colocar um nome, vou chamar aqui de sigla, ó. E aqui eu vou colocar o arroba e vou chamar de nome. Aí o que acontece agora? A gente tem um parâmetro que a gente pode modificar o valor desse parâmetro, é como se fosse uma variável dentro do nosso SQL, e eu consigo modificar esse valor na hora de executar a instrução lá no banco. Então, para mim não passar diretamente os valores aqui, eu consigo passar por parâmetro. Daí eu evito um monte de coisas. Beleza. Para rodar isso aí, a gente vai precisar de um command, né? Então vamos chamar aqui, ó, command, que vai ser um new npg sql command. E aqui a gente vai passar o SQL e vai passar a conexão. Beleza? Já tenho o meu command aqui. Agora, como é que eu faço para alterar esses dados desse parâmetro nesse select antes de começar a rodar? Através do próprio command, ó. Então eu consigo chamar aqui, ó, o command ponto parameters ponto add, e aqui eu passo algumas informações, ó. O primeiro valor que eu passo aqui é o nome do parâmetro. Então digamos que eu quero alterar o sigla, ó. Depois eu tenho que informar qual tipo de dado, que é o campo sigla, que tem lá no banco de dados, né? Qual é o tipo de dado que esse parâmetro tem que utilizar para fazer inserção, no caso, para esse campo estado sigla aqui, né? E aí a gente tem, através do npg sql types, dbtype, a gente pode informar esse tipo, ó. Então npg sql types, ó, eu tenho um db aqui, deixa eu colocar o types, aí eu tenho ponto npg sql dbtype e ponto, eu posso indicar qual o tipo. No caso, o estado sigla e o nome, eles são varchar lá dentro do nosso banco, né? Conforme o nosso modelo de dados, ó, eles são varchar. Então aqui eu vou ter um tipo de dado para o banco de dados, ó, que eu vou colocar o varchar. Então ele já encontrou aqui. Beleza? Agora eu posso dar um ponto aqui, ó, e posso mudar o valor dele, ó, o ponto value, receber uma informação de valor. Então agora nesse caso ele vai receber o quê? O estado sigla que tiver desse variável novo estado, ó. Então novo estado ponto estado sigla, que eu passo a informação, o estado sigla é string, o varchar é um string lá dentro do banco de dados, então eu estou passando esse valor. E aí a mesma coisa eu vou fazer para o nome, ó. Então eu vou aproveitar, vou copiar essa linha inteira aqui. Aqui eu mudo já, não vou alterar o parâmetro sigla, vou alterar o parâmetro nome. E aqui eu vou chamar o campo, ó, novo estado ponto nome. Dessa forma eu consigo alterar esse comando SQL e cada parâmetro desses aqui alterar por um valor que vai estar contido nessa variável aqui que a gente vai receber por parâmetro, que vai ter os dados aí do estado novo. Beleza, agora eu vou, como eu faço para executar, ó, command.execute. Antes a gente estava usando o header. Nesse caso, como a gente quer fazer alteração no banco, a gente tem que usar esse execute non-carry aqui, ó, que daí efetivamente ele vai alterar no banco. Se a gente olhar aqui, ó, esse execute non-carry retorna uma informação inteiro, que vai ser entre 0 ou 1. Se for 0, quer dizer que ele não conseguiu inserir o estado. Se for 1, quer dizer que conseguiu. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, vou chamar de valor, que vai receber esse dado se incluiu ou não, ou 0 ou 1. E aqui eu vou verificar, ó, se o valor for igual a 1, quer dizer que ele conseguiu inserir. Então o meu resultado, que é a variável que eu tenho lá, ó, que retorna o booleano para o método, vai receber true. E aí eu não preciso fazer o else aqui. Por que eu não preciso fazer o else? Porque eu já inicializei a variável com else. Então ela só vai ser true se isso daqui ocorrer. Senão ele vai continuar false. Daí na hora de retornar, ele retorna o false ou true, que daí eu sei que ele incluiu ou não. Depois disso daqui, o que a gente precisa fazer? Ó? Fazer o command.dispose, que é para liberar a memória do command. E fechar a nossa conexão. Ó. Então, a classe conexão, ponto, fechar conexão e passando a variável conexão, que é o que tem a conexão com o banco, e a gente vai fechar. E aí a gente tem o nosso método de incluir pronto. Eu vou salvar. Então o que ele está fazendo tudo aqui? Aqui a gente está conseguindo a conexão, né? Aqui a gente montou a estrutura do insert. Aqui a gente gerou o command.
Nessas duas linhas a gente está alterando o valor dos parâmetros aqui, conforme o valor aqui ó, da variável novo estado, que vai ter os dados do estado. E é como se, quando a gente executa essas duas linhas aqui, ele troca isso daqui pelo valor que está lá contido e troca isso aqui pelo valor que está lá contido, no caso do nome, né? No caso ali da sigla e do nome. E aqui ele vai rodar, daí já vai rodar com o insert bonitinho, certinho pra gente. Rodando, ele retorna ao 0, 1. Retornou 1 quer dizer que ele incluiu, então o resultado vai ser true. Se retornar 0, o resultado ainda continua sendo false. E aí ele vai retornar o resultado. Se ocorrer qualquer erro aqui dentro, que gerar uma exceção, ele vai entrar aqui. Vai dar uma mensagem de erro na tela e o resultado aqui vai ser false porque ele não conseguiu incluir o estado novo aí, tá? Então, a gente montou a estrutura de como precisa rodar isso daí lá no banco de dados. Agora, como que a gente vai usar na tela? Vamos voltar aqui para a nossa tela de estado. Aqui a ideia é fazer o seguinte, quando eu clicar nesse botão novo, a ideia é que chamem aqui no Tab Ctrl essa área de detalhes, limpe todos esses campos, caso eles tiverem algum valor, limpe os campos e coloque o foco aqui dentro, para mim, da sigla, para daí eu informar a sigla que eu vou querer, informar o nome, e aqui no botão, daí a gente vai ter o botão salvar, que clicou ali, o botão salvar vai estar habilitado, a gente vai clicar, a gente vai pegar esses dados, gerar um novo estado e chamar aquele método que a gente acabou de criar ali no estado DB. Então é essa a ideia de ação que vai ocorrer aqui, né? Aqui a gente tem ó, o Tab Ctrl 1, e a gente tem um método dentro do Tab Ctrl 1, que é Select Tab, e aí a gente pode passar qual é a tab que a gente quer selecionar. Se a gente clicar aqui ó, em detalhes aqui dentro, ó, ele tem o Tab 2, se clicar aqui no registros, né? Aqui eu acho que talvez não vá dar aparecendo, mas deu ó, Tab 1. Então, ó, Tab 1 é registro, Tab 2 aqui a Tab 2 é o detalhes, ó. E aí eu posso chamar o Tab Ctrl e passar para ele Select Tab e informar qual tab que eu quero que ele pegue. E aí automaticamente ele vai modificar a informação aqui e vai selecionar a tab que eu quero. Então vamos criar primeiramente o evento aqui do botão novo. Ó. Então vou vir aqui em novo. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o Tab Ctrl. Tab Ctrl, que é o Tab Ctrl 1, que a gente não renomeou ele, né? Ele só está aqui, que é o Tab, né? A gente não precisou renomear. Então, Tab 1, ponto, select, opa, foi 2, 1 ali, né? Ele não vai reconhecer, ó, Tab 1, ponto, select Tab, e aqui agora eu posso passar qual a Tab que eu quero que ele pegue, ó. Então, eu vou chamar aqui, ó, tem o Tab 1 e Tab 2. Nesse caso, é a tab de detalhes, que é a tab 2. Então, vou selecionar tab 2. Olha só como acontece. Eu vou salvar e agora a gente vai executar. Se eu clicar no novo, a ideia é que ele mude a visualização da tab ali. Vamos ver se ele está fazendo isso. Ó. Vou vir aqui em estado, beleza. Ó, vou clicar em novo, olha lá, ele já mudou automaticamente certinho para detalhes e já veio aqui para sigla, né? Beleza, então tá fazendo isso. O que eu preciso fazer mais? Limpar aqueles campos caso eles estejam com valores. Porque depois, naqueles campos lá, depois conforme a gente clicar aqui ó, na listagem, conforme eu cliquei no Bahia, a ideia é que aqueles campos aqui em detalhes, fique o BA e fique o nome da Bahia aqui. A gente preenche esses dados aqui conforme o que a gente selecionar aqui em cima. A gente ainda vai fazer isso, tá? A hora que a gente for para alterar, a gente vai alterar alguns dados e a gente vai fazer isso. Então, selecionou aqui, é para ele vir os dados para cá. E quando eu clicar em novo, a ideia é que se eu tiver dados lá, eu limpe, porque eu quero criar um estado novo. Então, é por ali que eu vou inserir. Então, aqui no caso, a gente vai limpar o text box aqui, ó. Text box. Ó, a gente vai ter o text box sigla. Eu posso chamar aqui ó, o ponto clear. Então ele vai fazer o que? Ele vai limpar os dados que tem dentro. Vou chamar aqui o text box nome, ó, também vou fazer um clear. Que daí ele vai limpar. Ó, vou salvar aqui, quer ver? Vamos testar isso daí agora. Claro que se inserir dados lá ele não vai estar funcionando nada ainda, né? Ó, digamos aqui, ó, vou criar dados aqui, beleza? Ó,
Estou aqui, independendo do que eu cliquei, porque a gente não criou o evento, ele vai mostrar só aquilo que eu digitei, certo? Ó. Mas a hora que eu clico no novo, olha só, ele limpa, ele chama os detalhes e limpa os campos. É isso que a gente quer que ele faça. Beleza. Pode ser que o foco não está indo lá para a sigla, então a gente chama aqui, ó, o text box sigla ponto focus. Isso daqui o que ele vai fazer? Caso o foco esteja naquele outro edit do nome, ele vai forçar o cursor a ficar com o foco lá naquele campo, ó. Então quer ver, ó? Vamos rodar aqui. Olha só, deixa eu voltar aqui para o estado. Ó, digamos que a gente está aqui, né? Ó, se eu clicar no novo, ó lá, ó, o foco foi para lá, ó. Posso estar em outro aqui, ó. Cliquei em novo, ele vai para lá, ó. Cliquei aqui, certo? Ó, tô ali em detalhes, ó. Pode ver que não tem foco. Cliquei aqui, ó, ele já pula e vai o foco lá para o campo sigla. Então a gente consegue colocar essa informação e obrigar que o foco vá lá. Porque primeiro o cara vai digitar a sigla e depois vai digitar o nome, né? Claro que se ele ir com o mouse lá, clicar no campo que ele quer digitar antes, não tem problema. Mas automaticamente o foco a gente já joga lá para aquele campo lá. Beleza. Uma coisa aqui que o nosso estado tem que fazer é, esses botões aqui, eles têm que ficar bloqueados. Eles só vão habilitar quando eu clicar em novo ou quando eu clicar em alterar. Que daí eu posso digitar a informação, daí eu vou clicar neles. Então eu já vou selecionar eles aqui e a gente já vai criar essa opção. Ele tem aqui ó, um Enable True. Então quer dizer que o botão está habilitado. Então eu vou mudar ele aqui para false. Ó. Mesma coisa você clicar aqui no cancelar e vou mudar o Enable aqui também para false. Agora o que acontece? Ó, salvar aqui, vamos executar. A hora que eu executo, que eu vou chamar a tela do estado, aqueles botões vêm desabilitados, eu não consigo clicar. Então a ideia é que quando eu clique no novo ou no alterar, ele habilite essas duas opções aqui para a gente salvar ou cancelar, né? Beleza, então é isso que a gente vai fazer. Então agora aqui no novo, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou também, além de selecionar tudo isso, eu vou chamar o button lá, ó. O button salvar, tá aqui, ponto enable, vai receber true. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa para o botão de cancelar. Ó, botão cancelar, ponto enable, vai ser igual a true. Beleza, show de bola. E quando eu clicar lá no botão salvar, a gente vai desabilitar, mas depois a gente faz o processo. Agora vamos ver se ele está funcionando quando eu clicar no novo. Ó. Vamos ver tudo que ele está fazendo aí. Se ele está fazendo direitinho as ações. Ó. Cadastro, estado. Cliquei no novo. Olha só. Só não habilitou o cancelar, né? Vamos ver o que pode estar acontecendo ali com o cancelar. Vamos ver. Coloquei false aqui. Ó. Enable ele tem que ser true. Vou salvar de volta, vamos executar de novo. Agora vamos lá. Cadastro estado, vou dar um novo aqui. Ó, agora sim, ó, habilitou. Não estão fazendo nada ainda, né? Beleza. Então a ideia é que a hora que eu vou salvar, ele vai chamar aquele evento ali para salvar e saia dessa tela de detalhes aqui e ele atualize os dados aqui de registros, né? E se eu clicar em cancelar, ele simplesmente vai sair dessa tela, vai chamar essa daqui e não vai fazer mais nada. Porque não é para ele fazer, porque eu cancelei. Então é isso que a gente vai montar. E também, claro, né, desabilitar esses dois botões aí. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui é desabilitar o botão do novo, do cancelar e do excluir. Porque nesse momento a gente está fazendo alguma ação, né? Então até já vamos fazer aqui, ó. Então o botão novo ponto enable, para ele não clicar de volta, né? Enable igual a false. O button alterar, vamos achar ele aqui, ó, alterar, ponto enable também false. E o button excluir, cadê? O excluir, ponto enable igual a false também, ó. Certo? Ó. Então, na hora que eu clicar no novo, eu não posso deixar ele ir querer alterar ou excluir, porque ele já está fazendo uma ação do novo. Ó. Então, cliquei em novo, ó, esses botões aqui
eles ficam bloqueados e a gente só pode usar esse salvar e cancelar aqui, ó. Né? Por enquanto não está fazendo nada, a gente vai usar a ação, mas ele desabilita. Por quê? Eu estou cadastrando um novo agora, então não vou poder alterar ou excluir, porque a gente está fazendo uma ação, né? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a ação do botão cancelar, que seria fazer nada, né? Então vou dar 2 cliques aqui, só cancela e volta como estava a situação, ó. Então vou aproveitar e vou copiar esses dados aqui, ó. Vou colar aqui. E agora a gente vai fazer o contrário do cancelar, ó. O botão salvar agora vai para false, o botão cancelar vai para false, o botão novo vai para true, porque eu posso criar um novo, o botão alterar também para true e o botão excluir também para true. Eu faço ao contrário. E aqui eu vou chamar a tab 1, porque eu estou cancelando. Daí eu volto para a tela de registro. Vou salvar aqui, agora vamos ver como é que vai funcionar o botão cancelar, ó. Vou lá em cadastro, novo estado, ó, cliquei em novo, ele apresentou aqui. Se eu clicar em cancelar, ó, ele cancela, volta tudo normal e habilita de volta os botões. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? O botão salvar. Beleza? Então vamos lá. Aqui no evento do botão salvar agora, ó, vou dar 2 cliques. O evento do botão salvar aqui ele vai fazer esse mesmo processo aqui, né? Só que antes de terminar de executar isso, eu tenho que fazer a rotina aqui para ele salvar no banco. Se ele der algum erro, eu vou manter os botões conforme estão, para que o usuário possa ali fazer alguma alteração de dados. Às vezes ele informou um dado errado e ele pode corrigir para daí tentar salvar de novo. Caso deu certo, daí eu habilito essas opções, porque daí o usuário também tem a opção de ele cancelar caso não der certo e aí ele pode cancelar, tá? Então por isso que a gente vai fazer dessa forma. Então vamos fazer aqui primeiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar lá o nosso amigo, ó, estado.db ponto inclui estado. E o que esse inclui estado ali ele precisa? Ó, se a gente passar o mouse, a gente precisa passar aqui para ele um estado, com os dados do estado novo que a gente precisa incluir. Então eu já vou criar aqui, ó, um estado, vou chamar até de var agora, vocês já estão acostumados, ó. Vou chamar aqui vamos chamar de novo estado aqui também para facilitar. Ó. Novo estado igual a new estado, certo? Beleza. Eu já posso criar informação para esse novo estado. Eu já posso passar os valores aqui direto, que daí vão ser o que, ó? Deixa eu criar aqui uma outra variável, ó, sigla, que eu vou pegar a informação aqui, ó, do text box sigla.text, que é o nosso campo que a gente tem lá para a sigla do estado. Vou criar uma outra variável aqui, ó, que vai pegar a informação lá do text box nome, ó, que vai ter o nome do estado. E aqui a gente já pode passar, ó, a sigla e o nome, lembram? Porque a gente criou aqui, ó, na opção de estado, que a gente pode criar um objeto ele vazio, ou a gente pode criar um objeto já com dado para a sigla e para o nome. Então é isso que a gente vai fazer. Então agora aqui a gente já tem esse objeto novo estado. E agora esse inclui estado, a gente precisa passar o objeto de estado, que é o novo que a gente quer criar. Então eu vou passar aqui o novo estado. Beleza. Esse inclui estado aqui, ó, retorna uma informação booleana, ou true ou false. Se ele retornar true, quer dizer que incluiu o estado. Se ele retornar false, quer dizer que não. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, vou chamar de resultado, que vai receber esse dado ali. Agora a gente pode fazer o quê? Ó, criar um if aqui para ver se deu certo. Ó. Se o resultado for igual a true, ó, a gente vai colocar todas essas opções aqui, ó, dentro desse if aqui. Tá? Vamos colocar dentro desse if aqui. Mas pode ser que ele dê um não, né? Pode ser que não deu certo. Então a gente vai colocar um else e vai colocar uma message box aqui, ó, ponto show, com a informação de que, ó, não foi possível incluir o estado. Vamos gerar essa mensagem aqui. Ele deu certo, beleza, vai desabilitar e habilitar os botões, vai chamar de volta a nova tab, né? E deu certo. Agora,
Se não, ele vai dar uma mensagem aqui que não foi possível incluir estado. Aliás, a gente pode colocar uma mensagem aqui também que deu certo de incluir, ó. Beleza, ó. Estado incluído com sucesso. Beleza. Assim já tem a informação de que ele foi incluído. Mas agora existe mais... Bom, vamos rodar para ver o que vai ocorrer. E eu sei que a gente vai precisar ajustar mais uma coisa. Mas vamos deixar mostrar ali para daí vocês verem se deu certo ou não. Eu sei que a gente precisa fazer. E aí depois a gente volta e ajusta aqui. Só para vocês entenderem, tá? Ok, pegamos os dados dos text box, montamos um objeto novo de estado, passamos esse novo objeto aqui para o método inclui estado lá do estado DB, que vai fazer a inserção no banco e vai retornar um resultado se houve ou não. Se o resultado for igual a true, que isso daqui, ó, como o resultado é uma variável booleana, né? Porque ele retorna um bool aqui, ó, o resultado é uma variável booleana. Eu não preciso fazer isso aqui, ó, posso deixar só resultado. Ou seja, ele vai verificar se é true ou false. Então, na condição do if, a gente já consegue ver. Então, não preciso colocar o igual a true. Se deu certo e ele incluiu, ele vai desabilitar e habilitar os botões, vai voltar lá para a tela da tab dos registros e vai mostrar a mensagem de que foi incluído com sucesso. Se não, ele vai mostrar, vai dar certa mensagem que tem lá que a gente definiu no estado DB, mas essa mensagem aqui que não foi possível incluir o estado, tá? E aí, nesse caso aqui, o usuário pode clicar em cancelar, ele pode ajustar o que ele precisa para depois incluir de volta. Então vamos lá, ó, vou dar um iniciar aqui, salvar, né? Iniciar, ele vai rodar, vamos ver lá no cadastro de estado. Ó. Temos Bahia, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Vou dar um novo, agora ele veio para cá. Vou colocar aqui, eu não tenho Paraná, né? Então vou colocar PR, ó, Paraná. No meu caso eu não tenho. Caso vocês tenham o Paraná já cadastrado aí, coloquem outro estado aí para vocês testarem, tá? Vou colocar o Paraná. E agora eu vou vir aqui em salvar, ó. Estado incluído com sucesso, ó, ele deu um ok. Pode ver que ele já voltou aqui para essa área, né, do dado. E cadê o Paraná aqui? Nossa, ele não incluiu o Paraná, né? Se eu fechar aqui agora, abrir a tela de novo, ele vai mostrar lá o Paraná cadastrado, né? O que a gente esqueceu de fazer? Atualizar esses dados aqui, ó, conforme aquele nosso método. Então é isso que a gente precisa chamar lá, que é o método aqui, ó, atualiza a tela, que faz a consulta de volta dos estados e mostra ali no grid, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Uma outra coisa também, ó, essa mensagem está vindo só depois que ele já fez tudo e já mostrou a tab. Então vamos pegar essa mensagem aqui e vamos colocar ela para cá. E depois disso daqui também, ó, a gente vai chamar o atualiza a tela, para ele atualizar os dados ali na tela. Então vai voltar para a tab 1 e já vai mostrar os dados atualizados. Ó. Vou dar um salvar e agora a gente vai executar de volta. Vou lá em cadastro de estado, ó. Não tem o Acre, ó. Vou inserir o Acre, ó. Vamos colocar aqui AC e o Acre. Vou dar um salvar, ó, estado incluído com sucesso, note que ele ainda está ali. Vou dar um ok, ó, ele volta e já mostrou o Acre ali cadastrado para a gente também, tá? Vou em novo aqui, ó, vou tentar cadastrar o Acre de volta. Eu sei que ele não vai deixar, porque o Acre já existe, ó. Vamos dar um salvar, ó. Erro ao incluir o estado, duplicate key violates, ó. E aqui mostra os detalhes, ou seja, já existe um estado cadastrado com essa sigla. Vou dar um ok e ele dá a mensagem, ó, não foi possível incluir o estado. E ele mantém na mesma tela. Porque eu posso ajustar aqui e posso mudar. Por exemplo, vou cadastrar aqui o Pará, que é PA. Opa, que é PA, né? Vou colocar aqui, ó, Pará. Aí eu ajustei, se eu clicar em salvar, daí ele vai, ó. Porque ele manteve o dado aqui para o usuário para ele poder digitar a informação, né? Ou se eu clicar em novo, eu cancelo aqui, ele volta ao normal aqui na tela como estava, sem ter inserido nada. Beleza, tá funcionando ok, e aí agora a opção de incluir, né? Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer a opção de alterar. Então a ideia é que quando eu clicar em alterar, ele abra aqui e preencha os dados aqui com o estado que está selecionado aqui no nosso grid. Então a gente precisa fazer algumas coisas aí para rolar isso. Então vamos fazer primeiro. E também desabilitar os botões e habilitar aqui, como a gente fez com o novo.
Vamos sair aqui. Vamos voltar aqui e a gente vai dar 2 cliques aqui em alterar, né? Então, no alterar, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa também selecionar, né? Selecionar o grid, nós vamos fazer uma forma diferente ali para selecionar o grid. Mas primeiro nós vamos fazer a rotina do botão alterar aqui. Então, para o botão alterar, ele vai ser praticamente quase a mesma rotina do novo, né? Só porém com alguns ajustes um pouquinho diferenciados. Então aqui a gente tem a opção, ó, do botão novo, que é o código. Vamos aproveitar e vamos copiar esse cara aqui. Vou copiar só a parte aqui até do tab, tá? Porque a gente não vai limpar o sigla e o nome, né? Porque o sigla e o nome tem que vir conforme o estado que a gente selecionou. Então a gente não vai copiar esses caras. Só essa parte dos botões que vai ser igual, ó. Vou colar aqui, ó. Ou seja, a gente vai habilitar o salvar e o cancelar e vai desabilitar o novo, alterar e o excluir. Ok. Mas agora tem o seguinte, né? A hora que eu for clicar lá no botão salvar, né? A hora que eu for clicar aqui no botão salvar, o que ele está fazendo, ó? Ele está pegando tudo o estado, ok, beleza. Só que daí o que ele vai tentar fazer aqui é incluir o estado, né? E a gente não quer. Como é que a gente vai saber se ele vai incluir ou alterar? Então, o ideal é a gente criar uma variável auxiliar para fazer isso daí. E aí ele vai executar um evento ou vai executar outro, né? Aonde que a gente deve criar essa variável? Ela tem que ser uma variável que ela seja utilizada aqui em todo esse nosso formulário. Então a gente precisa criar ela aqui em cima, ó. Aqui na declaração, depois da declaração do nosso formulário, a gente vai criar a variável. Essa variável nada mais não vai ser do que também como se fosse um atributo. Como aqui em estado a gente tem os atributos aqui, ó. Aqui a gente vai ter o atributo para esse nosso formulário de estado, que vai ser essa variável. Então eu vou criar ela aqui, ó. Vou criar ela como bool. Vamos criar ela como private, porque a gente só vai usar essa variável aqui dentro. Vamos chamar aqui, ó, vamos chamar de novo e vamos inicializar ele como falso. Novo o quê? É para saber se eu vou cadastrar um novo ou se eu vou alterar, tá? Então por isso que a gente criou essa variável chamar como novo. E agora o que a gente vai fazer, ó? Quando eu clicar aqui em novo, antes de qualquer coisa, esse novo aqui vai receber true, dizendo que, olha, eu quero criar um novo estado. E quando eu clicar aqui, ó, em alterar, esse novo aqui vai ser falso. Por quê? Porque eu estou querendo alterar e não criar um novo. Então por isso que o novo vai ser falso. Show de bola. Agora, quando eu clicar aqui em salvar, eu consigo fazer esse processo. Esse daqui de montar o estado novo, vamos criar ele aqui, ó. A gente vai ter os mesmos tipos de variáveis, mas dá para fazer para cada if. Então aqui, ó, nesse if aqui eu vou verificar o novo, ó. Se o novo é igual a true, né? Ou como a gente viu, como é uma variável booleana, a gente pode trabalhar direto com o true ou false. Então eu não preciso colocar o igual aqui, ó. Então eu posso só trabalhar com o novo. Então se ele for true, ele vai entrar aqui. Eu vou criar esse primeiro if aqui, ó, que vai fazer tudo esses dados aqui, ó. Tá vendo? Então se o novo for true, se eu cliquei lá no botão novo, ele vai executar isso daqui. Se não, eu sei que ele vai fazer uma alteração, né? E aí agora eu posso montar a estrutura do que eu quero, ó. Vou aproveitar e vou copiar esse código aqui. E nós vamos, vamos copiar aos poucos, ó. Vou copiar para pegar os dados de sigla e de nome. Tá aqui. Preciso gerar uma nova variável aqui, ó. Que vai ser com o estado para alterar, né? Estado alterar, eu vou chamar, ó. Que vai ser igual a o new estado, ó, sigla e o nome. Então aqui eu tenho um novo dado do estado que eu quero alterar. Então eu vou ter o objeto com esses novos dados aí. E aí eu vou precisar chamar o quê? O estado DB alterar estado. Só que a gente ainda não tem, a gente só fez o incluir. Então nesse momento aqui, né, chamar aqui, ó, o alterar estado, a gente precisa criar esse método lá. Então vamos lá no estado DB. Vamos lá no estado DB e criar esse método aqui.
Então, ó, aqui eu já tenho de incluir estado, eu vou aproveitar e vou copiar todo esse método que a maioria da estrutura é igual, tá? Então a gente vai criar um método novo lá, e em vez de incluir estado, a gente vai chamar de altera estado. E aqui, em vez de novo estado, vai ser estado altera. Vamos chamar de estado altera, ó. Beleza. Aqui ele vai chamar também, a gente vai ter um resultado aqui para saber um bool se ele alterou ou não o estado. A gente precisa ter a conexão, porém a gente vai precisar modificar aqui esse insert aqui, né? Se a gente voltar aqui, ó, e a gente for fazer o processo do select ali, da instrução SQL para alterar, que a gente viu lá na aula de banco de dados, é update. Update o quê? A tabela que a gente quer alterar os dados. Então vai ser estado. Aí a gente precisa chamar um set, e agora aqui vai os valores dos campos que a gente quer alterar. O estado sigla, a gente não vai alterar ele, por quê? A sigla do estado é o campo-chave, então não se altera campo-chave. Então nesse caso a gente vai alterar o nome. Como eu não tenho mais campos, só vou alterar a opção do nome aqui. Então nome igual a parâmetro que a gente vai ter, e a gente precisa informar aqui com o where qual é o estado que a gente quer alterar. E para saber é o campo-chave, que é o estado sigla. Então, estado sigla igual ao novo parâmetro. Tá? Agora sim, ou seja, vou passar um valor novo para o nome quando o estado sigla for o valor lá que eu quero do estado que eu quero alterar, que é o campo-chave, para ele identificar o estado. Se a gente tivesse mais campos aqui para alterar, a gente ia colocar vírgula. Se tivesse país, por exemplo, ó, país igual ao novo valor. Então, cada campo a gente separa por vírgula para ter novos valores e alterar aqueles dados. Nesse caso do estado, a gente só tem o nome, porque a sigla lá dele lá é o campo-chave. Então, ele fica dessa maneira, ó. Então, eu vou copiar esse dado aqui e agora eu vou colocar aqui no lugar desse comando SQL. E aqui a gente sabe que para alterar um parâmetro aqui usando o command do npgsql, eu uso o arroba, ó. Então, eu vou colocar o arroba aqui, ó, nome, e vou colocar aqui o arroba sigla. Ah, tem diferença de ordem aqui, ó. Eu estou usando o parâmetro nome lá e depois a sigla. E aqui eu vou passar a informação primeiro para a sigla e depois para o nome. Não tem problema. Aqui ele vai procurar o parâmetro em si para alterar. Então não tem ordem aqui. Eu posso colocar a ordem que eu quiser, tá? Então aqui nos parâmetros eu já vou ter a sigla. Nesse caso aqui não vai ser o novo, vai ser o estado altera, ó. Vou colocar aqui que vai ser a sigla, e o estado altera aqui, que vai ser o nome. Então, com isso, a gente está alterando os dados desse SQL que ele vai fazer o update ali. Vou usar o execute non-carry, porque o update eu também vou estar alterando dados, então a gente precisa usar ele. Ele também retorna 0 ou 1, que vai estar armazenado aqui. E se o valor for igual a 1, o resultado vai ser true, quer dizer que ele alterou. Se não, ó, pode dar um erro, e o resultado lá já é false mesmo, que ele não conseguiu alterar. Então, em vez de incluir aqui, vai ser o erro alterar o estado, e ele vai dar a mensagem da mesma forma aqui pra gente. Vou salvar. Agora eu já tenho um método lá, né? Então, se eu voltar lá no meu formulário de estado agora aqui, ó, eu já posso chamar o método de alterar, ó. Então, aqui, ó, estado db, ponto, ó, já tá aparecendo aqui pra mim, ó. Altera estado, altera quem, ó? Eu tenho que passar um estado para alterar. E aqui a gente tem essa variável estado alterar, que é o que a gente acabou de criar aqui, ó, criando um novo objeto aqui do estado. Beleza. Esse cara aqui vai retornar uma informação se for true ou false, quer dizer que se alterou ou não. Então eu vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de resultado, que vai receber esse dado. E aí eu posso verificar com o if, ó. Então aqui, como eu tenho um if aqui em cima igualzinho, ó, eu vou copiar. Vou copiar e vou colar aqui. Agora eu verifico o resultado. Se deu certo, se ele for true, quer dizer que o estado, ó, estado alterado com sucesso. E aí a gente desabilita e habilita os botões de volta, chama de volta a tab page 1 e atualiza a tela para ele atualizar os dados com o estado alterado. E se não, ele vai dar um erro, mas vai manter os dados ali igualmente. Então não foi possível alterar o estado. Beleza. Até aí a gente já fez o evento para o alterar, né? Se a gente salvar aqui, der um iniciar, o que vai acontecer? Vamos ver os botões aí, ó. Vou clicar aqui em estado, vou clicar aqui em alterar, ó.
Ele fez o evento, habilitou os botões aqui, beleza. O cancelar, ele não vai fazer nada, né? Ele vai continuar fazendo os dados lá, de desabilitar os dados e voltar, né? Então, beleza, tá tranquilo, ele não faz nada de inserção, mesmo igual o evento do novo aqui. Só que, porém, é o seguinte, quando eu clico em alterar, cadê os dados aqui do estado que eu quero alterar? Ou seja, deixa eu dar um cancelar. Cada vez que eu clicar aqui, eu tenho que atualizar esses dados aqui embaixo, ó. Pode ver, ó, que eu estou clicando e esses dados não estão sendo atualizados aqui com esses valores selecionados aqui no grid. Então a gente precisa ajustar alguns eventos aqui do DBGrid para pegar o estado que eu estou selecionando aqui e mandar aqui para detalhes. Para quando eu for alterar, ele já chama aqui os detalhes, já está tudo certo. Se eu for novo, ele vai limpar os dados, beleza? Mas aí flui a condição do que a gente quer fazer. Mesma coisa também depois, quando eu quiser excluir um estado desse, né? Eu vou selecionar o estado, a hora que eu vou excluir, eu tenho que conseguir identificar qual é esse estado para mim excluir. Então é isso que a gente vai ajustar agora nesse grid. Primeira coisa que a gente vai fazer deixa eu executar de novo que eu esqueci de informar antes, ó. Conforme a gente está selecionando aqui, ó, pode ver que ele não seleciona a linha inteira, a não ser que eu venha aqui e selecione essa linha inteira. Então a gente vai modificar um evento no DBGrid, que é quando a gente clicar em qualquer parte, se eu clicar no nome ou clicar na sigla, ele vem e vai selecionar a linha inteira. Para a gente conseguir extrair o objeto inteiro dessa linha, que é qual estado que a gente vai querer alterar, ou vai querer excluir, ou vai querer só selecionar para ver os dados aqui atrás. Então a gente precisa fazer isso primeiramente. Então vamos lá. Então vamos selecionar aqui o DBGrid, e aqui no DBGrid ele tem uma opção aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que ela está. Não é a Cell Style, Column Headers, Default Cell Style, How Default Cell Style. Deixa eu lembrar qual é direito aqui. Column Header, não é essa. Edit Mode também não. Selection Mode, tá aqui, ó. Tá All Header Selected. Aqui a gente vai mudar para Full All Selected. A gente vai mudar essa instrução, ó. Deixa eu salvar. Agora se a gente rodar o Select Mode, a gente alterou para Full Select, ou seja, selecione a linha inteira. A hora que eu vier aqui, ó, se eu clicar em Tocantins, olha só, cliquei em Paraná, ele seleciona a linha inteira pra gente. Show de bola. Agora o que a gente precisa fazer? Quando clicou que ele selecionou a linha inteira, aqui em detalhes a gente tem que alterar os dados desses edits aqui conforme o valor do estado. Então é isso que a gente vai fazer agora. E uma coisa que a gente vai fazer para facilitar, porque aí sempre que a gente precisar atualizar os dados aqui de detalhe, né? Porque, por exemplo, pode ser que eu acabei de abrir o formulário. Na hora que eu acabei de abrir o formulário, ele vai popular o grid. Mas nesse momento eu não cliquei em nada a parte nele. Se eu vier em detalhes aqui, eu não vou ter a informação atualizada se eu não fizer isso, né? Então a gente vai criar um método para realizar a atualização conforme a linha selecionada aqui, atualizar a informação aqui dentro de detalhes. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Beleza, então vamos vir aqui no código. E aqui, ó, pode ser depois aqui até do botão alterar, a gente vai criar um novo método, que nós vamos chamar de private aqui, porque ele vai ser usado só aqui dentro. Ele vai ser void, porque a gente não vai retornar nada. Nós vamos chamar ele aqui de atualiza. O atualiza aqui, como é que a gente está criando aqui na estrutura? Atualiza a tela. Atualiza, vamos chamar de campus detalhe. Vamos chamar assim. Atualiza campos detalhes, que são o quê? São esses caras que vão estar aqui dentro de detalhes, ó. O edit da sigla e o edit do nome. Então, esses caras que nós vamos atualizar, por isso atualiza campos detalhes. Sempre que eu precisar atualizar esses dados lá conforme algum evento que eu tiver, eu vou chamar esse método aqui. Então, o que esse método aqui precisa fazer? Ele precisa pegar a informação que está selecionada ali no nosso grid, pegar os dados daquele estado e passar para esses campos aí. Então, a gente vai pegar aqui e vai chamar, ó, o data grid view1 ponto selected rows, ou seja, a linha que tiver selecionada.
E nesse caso aqui, esse selected rows aqui, são várias linhas que eu posso estar selecionando. Então eu vou colocar 0, porque eu quero só a linha que eu selecionei, não quero todas. Que eu posso ter mais de uma, mas eu quero pegar a primeira, né? E aqui, ó, eu posso chamar um evento aqui, ó, data bound item. O que seria esse cara aqui? Ele vai retornar o objeto que eu tenho naquela linha. E o objeto aqui que a gente vai ter em cada linha vai ser um objeto do estado, que vai conter a sigla e o nome junto. Então o objeto ele é inteiro. Esse data bound item é o que ele faz. Então aqui ele vai retornar um objeto do quê? Do tipo de estado. Então eu vou chamar aqui, ó, estado igual a data grid 1 selected row data bound item. Ele está reclamando aqui por quê, ó? Porque ele está dizendo que não é possível converter implicitamente um object de um estado. Por quê? Esse dbgrid ele é genérico. Ele pode ter qualquer tipo de informação lá dentro dele. Então a gente precisa usar aqui, ó, uma opção que é chamada de cast, que a gente diz o seguinte, olha, pega esse dado do dbgrid aqui que retornou e transforme em um do tipo estado. É isso que ele vai fazer. E aí a gente consegue armazenar nessa variável aqui. Porque ele pode ser qualquer um tipo. Eu posso ter um de cidade lá dentro, né? Porque esse dbgrid é genérico. Ele recebe qualquer tipo de coleção e trabalha com vários tipos de objetos ali dentro. Então por isso que a gente faz a conversão para estado. Porque eu sei que aqui ele sempre vai ter de estado. Por que de estado? Porque é a entidade de estado que a gente está trabalhando nessa tela. Então eu sei que ali nele vai ter só objetos do tipo estado. Por isso que eu consigo fazer a conversão e armazenar aqui. Aqui eu posso ter um var agora, não preciso ter o estado ali. Era só para explicar essa situação para vocês. Então o que ele pegar, ele vai converter para estado para armazenar aqui. Porém é o seguinte, pode acontecer de eu não ter nenhuma linha selecionada no dbgrid. Isso pode ocorrer. Então o ideal é que eu faça o seguinte, eu faça um if aqui para verificar, ó, se esse data grid, eu vou copiar aqui, ó, data grid rows ponto count, então quer dizer que conte essas linhas selecionadas. Se ela for maior que 0, quer dizer que eu tenho uma linha selecionada, ó. Então eu vou colocar esse dado aqui dentro, aqui. Então, se eu tenho uma linha selecionada, eu consigo extrair as informações dessa linha selecionada e pegar a informação que eu preciso. Beleza. Por que eu uso esse if aqui? Porque se eu não tiver nenhuma linha, talvez não aconteça, bem difícil, mas pode acontecer de eu não ter nenhuma linha selecionada. E aí o que vai ocorrer? Eu não vou ter a linha selecionada, não vou conseguir extrair o estado. E ele pode gerar uma exceção, um erro ali, né? Então, por isso que a gente faz essa opção aqui para o atualiza detalhes. Beleza, agora o que a gente faz? A gente vai pegar agora o text box, que é o sigla lá, ó, ponto text, vai receber o nosso amigo estado, ponto, estado sigla. E a mesma coisa a gente vai fazer com o text box nome, ó, ponto text, vai ser igual ao estado, ponto, estado, ponto, nome. Olha aí, ó, vamos salvar aqui agora, e agora a gente vai rodar. Aliás, rodar não, né? Porque esse atualiza campus detalhe a gente criou, mas a gente não está chamando ele em nenhum lugar. Onde é que a gente vai precisar chamar ele, ó? Aqui, ó. Quando eu clicar aqui em cima do meu grid, né? Ele vai chamar aquele evento lá. Então eu vou selecionar aqui o meu grid, e aqui, ó, a gente tem essa área de eventos do grid view, e o que a gente vai selecionar é um selection change. Vamos ver se ele está mais para baixo, está mais aqui, ó. Selection Change. Esse cara aqui. O que é o Selection Change? Quando a gente mudou a seleção desse grid aqui, quando a gente mudou a linha. Então eu vou dar 2 cliques nesse cara aqui e a gente vai acessar esse evento. E aqui eu vou chamar o meu amigo, ó, atualiza campus detalhe. Vou salvar ele aqui, beleza. Show de bola. Agora, cada vez que eu clicar lá no meu grid em alguma linha, ele vai chamar esse evento. E esse evento ele vai pegar a linha que tiver selecionada no meu grid, vai trazer o estado que está lá e a gente vai atualizar os campos de edit lá. Ó. Então vamos ver se isso está ocorrendo. Vamos salvar, vim aqui em continuar, em debugar, vamos vir aqui no estado. Olha só, vou clicar aqui em Bahia, ó. Vou vir em detalhes, olha lá, ó, Bahia, Bahia. Se eu clicar agora aqui no Pará, vier em detalhes, ó, agora está o Pará. Estão vendo? Então, conforme essa informação a gente clica, ele muda lá, ó.
E agora, show de bola. Se eu vier alterar, ele tá lá, ó, o Acre. Cliquei aqui no parar. Deixa eu cancelar. Cliquei no parar. Vou vir aqui em alterar, ó, tá lá o parar. Cancelar de novo. Cliquei em Santa Catarina. Vou vir aqui em alterar, ó, tá lá Santa Catarina. Ó. E aí eu cancelo ou salvo de acordo com a necessidade. Então já tá funcionando esse cara aí. Vamos olhar só aqui um caso, ó. Tô no estado, vier em detalhes, ó, já tá o Acre lá. Então ele sempre vai estar pegando agora a informação certinha, conforme modificou o evento lá do Data Grid, a gente pega a linha que tiver selecionada lá dentro, ó. Então tá funcionando agora esse processo de saber qual é o estado. Agora a gente pode continuar aqui com a opção do salvar, né? Vamos vir aqui em salvar. Se não é novo, é de alterar, né, no caso. Tá pegando os dados aqui, ó, da sigla, tá gerando o objeto de volta que a gente precisa, tá chamando alterar com o objeto e aqui a gente vai ter o resultado. E aí aqui, ó, estado alterado com sucesso, vai mudar as informações aqui dos botões, vai chamar o page 1 e já vai atualizar a tela. Senão ele vai dar uma mensagem na tela e vai manter. Aí eu posso cancelar ou alterar os dados e tentar salvar de volta. Vou salvar aqui, vamos dar um iniciar aqui. Agora vamos ver se a rotina de alterar está funcionando. Eu vou vir aqui em cadastro de estado. Vou pegar aqui o Acre mesmo, ó. Vou vir em detalhes, né? Aqui em Acre eu vou colocar a informação, digamos que seja Acre teste 2, ó. A sigla eu não vou alterar, né? Porque a sigla é campo-chave, então a gente não altera. Aliás, esses campos aqui eles estão deixando alterar antes, olha só. Nós vamos ter que alterar isso também, porque a ideia é que eu só deixo alterar dados aqui nesse campo aqui quando eu clicar em novo ou alterar, né? Essa aqui é a ideia, né? Então vou clicar em outro aqui, ó, palmas. Vou clicar aqui, ó, palmas e vou vir aqui em alterar. Tô aqui em palmas, vou colocar, ó, teste 2. Agora eu tenho os métodos aqui. Vou clicar salvar, ó, estado alterado com sucesso. Cliquei, agora o palmas ali está como teste 2. Cliquei em palmas aqui de volta, no Tocantins, né? Que é o TO, só que tá palmas, até tá palmas, tá errado, ó. Não é palmas, é Tocantins, que é o nome certo, né? Vou salvar aqui, ó, estado alterado. Agora eu tenho lá ó, o TO, que é Tocantins, e tá salvo corretamente agora. Então a gente já viu um problema aqui, né? Ó, conforme eu clico, se eu venho aqui, ó, eu posso alterar os dados, né? E eu não posso poder alterar esses dados, só posso alterar quando eu clicar em alterar. E aliás, quando eu clicar em novo, ele vai habilitar o sigla para mim alterar. Mas quando eu clicar em alterar, o sigla eu não vou alterar. Por quê? A sigla daquele estado eu não posso alterar, porque ele é um campo-chave. Então a gente vai precisar fazer essas validações aí também, ó. Então nós vamos vir aqui em estado, nós vamos vir aqui em detalhes. E o campo do edit aqui de sigla, ele também tem um enable aqui. Vamos voltar aqui em properties, ó, nós estávamos em eventos, volta em properties. Ele tem uma propriedade enable aqui, ó, que a gente vai colocar false. Aliás, a gente vai deixar true, para ele não ficar acinzentado. Ele tem uma propriedade read only, que ele muda, ele fica ativo, mas ele não deixa alterar os dados, por isso o read only, é só para leitura. Então aqui a gente vai colocar para true. E mesma coisa a gente vai fazer aqui para o nome, ó, read only, true. Show de bola. Vou salvar. Agora, olha só, vamos iniciar aqui. A hora que eu chamar o meu campo lá de estado, ó, tô aqui, selecionei Bahia, vou vir aqui, ó, vou tentar alterar aqui, ó, ele não deixa, ó. Ele já não deixa, porque o campo tá read only. Ele só vai ter que deixar alterar quando eu clicar em novo ou alterar, daí a gente vai mudar aquele dado, que é o que a gente vai fazer agora. Beleza. Onde que a gente vai fazer? Aqui, ó, no botão novo, ele vai vir aqui em novo, e antes aqui, ó, dos clear aqui, a gente vai colocar um pouquinho antes, ó, a gente vai chamar o text box sigla, ponto, read only, vai receber false, porque ele vai poder ser alterado. E o text box aqui, nome, ponto, read only, também vai ser false. Opa! False, tá? Vou copiar aqui os dois, ó. Vou copiar os dois. Então, quando eu clicar em novo, salvar aqui. Quando eu clicar em novo, ele vai habilitar o read only, vai deixar o read only falso para eu poder alterar os dados do edit, né? No alterar, ó, vou vir aqui no alterar e
aqui no alterar, ó, eu vou colocar os dados, eu posso fazer o quê? Eu posso alterar, no alterar eu só posso alterar o nome, porque a sigla é campo-chave. Então o read only aqui ó, vai ser true. E o text box nome vai ser false, porque daí ele deixa eu alterar. Beleza, vamos salvar. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar ao normal eles lá. Ó. Então vou clicar aqui ó, no botão salvar agora. Aqui no novo, se ele deu certo, né? Até antes do page aqui, ó, se ele deu certo, antes de eu mudar a página, a gente vai colocar esses dois caras aqui agora como true. Ó. Vou colar a informação e vou colocar como true, a sigla e o nome. Então se ele deu certo, eles vão voltar true para não deixar alterar. Aqui é se eu estou alterando o dado, lá era se eu estava incluindo um novo. Aí eu vou ter que adicionar aqui também. Ó. Então antes do table page 1, eu vou colocar aqui ó, true e true aqui também. Porque ele alterou, deu sucesso, eles voltam a serem true para mim não deixar bloquear. Vou vir aqui no design e eu tenho que colocar isso também no botão cancelar. Ó. Então antes do tab page 1, eu vou colocar os caras e aqui eles vão ser true porque eles voltam a ter o campo bloqueado. Ó. Vou salvar tudo aqui. Agora sim, eu tenho a versão para todos eles. Vamos testar agora esse cara aí. Vamos lá. Estou aqui, vamos lá, estado, ó. Vou vir aqui em detalhes, ó. Não deixa alterar, beleza. Vou clicar aqui em novo, ó. Agora aqui eu posso digitar, ele está deixando alterar. Se eu cancelar aqui, ó, voltar aqui de novo, ó. Ele não deixa eu alterar, né? Se vier aqui em alterar, ó, ele já não deixa a sigla, mas deixa eu alterar o nome, né? Só no cancelar aqui que a gente tem que ajustar para ele voltar o nome aqui. Vamos ver, ó, Bahia, alterar, ó, agora ele deixa, o Bahia aqui ele não deixa, Bahia 2, por exemplo, né? Vou salvar agora, ó, salvei como Bahia 2, clicar aqui e voltar. Ó, ele não deixa mais eu alterar, só quando eu alterar aqui, daí ele deixa, ó, tirar aqui e deixar só Bahia, beleza, estado alterado. Vier aqui no Paraná, ó, alterar, pode ver que ele está deixando alterar aqui, mas eu vou dar um cancelar, se eu voltar lá agora, ele não deixa alterar. Isso é uma coisa que a gente tem que ajustar esse caso agora, ó. Cliquei, vim aqui, ele trouxe, se eu clicar em alterar, ó, e a hora que eu cancelo, se eu não clicar de novo aqui e voltar, ó, ele volta com o dado antigo lá. Então isso a gente precisa ajustar isso também, tá? E aí a gente vai fazer como? Ó, vamos sair aqui. E aqui no nosso método aqui, ó, cancelar, a gente vai precisar aqui, pode ser depois, ó, atualiza campos detalhe. A gente chama aquele método para ele atualizar de volta. Aí agora quando eu cancelo ele vai voltar ao normal os dados que estavam lá. Cadastro estado, ó, cliquei no Bahia, vim aqui, não está deixando, ó, cliquei em alterar, ele deixa. A hora que eu clicar em cancelar, se eu vier ali de volta, tá o Bahia. Por quê? A gente atualizou de volta os dados dos campos detalhes. Então agora está funcionando direitinho para o novo e para o alterar aqui no nosso evento. Vamos fazer o que? A opção de excluir. Então vamos lá agora. Show de bola, então vamos lá. A ideia é que a gente venha aqui ó, no botão excluir, né? Na hora que a gente der 2 cliques nele, ele tem que fazer aqueles mesmos eventos de habilitar ou desabilitar os botões que o botão novo e o alterar. Então vamos vir aqui ó, no alterar, ó. Vamos vir aqui nos botões. Novo, esses casos aqui não vai precisar, mas a gente vai precisar aqui desses eventos de botões só. Tá? A gente não vai mexer em tab control, nada, porque a gente vai trabalhar com só os dados que estão no grid ali. Ó. Então a gente vai colar aqui, que é o quê? Fazer um enable aqui do... Aliás, o botão excluir não precisa fazer nada disso aí, né? Não precisa fazer nada disso daí não, tá? Botão excluir. Nós só vamos fazer direto a informação aqui, que é conforme o estado que está ali no grid, eu vou dar uma mensagem para o usuário, se o usuário quer excluir ou não. Então, isso é uma coisa, né, que é legal de fazer. Em vez de a gente já, a hora que o usuário clicou no botão, ele já ir para exclusão,
é bom gerar uma mensagem se o usuário quer mesmo ou não excluir. Por quê? Às vezes ele pode ter clicado no botão sem querer. E aí ele vai confirmar, excluiu, daí não tem volta, né? Então o ideal é que a gente faça uma mensagem para o usuário e aí sim, se ele confirmar, daí execute a informação. Então beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a informação que eu tenho no meu grid ali do meu estado, que é o estado que eu quero excluir. E a gente tem que verificar se tem alguma linha selecionada, né? Então a gente já vai fazer isso daqui, ó. Vamos fazer um if primeiro, que se não tiver linha selecionada, quer dizer que eu não selecionei nenhum estado lá para excluir. Então nós vamos chamar aqui, ó, o data grid view 1.selected rows.count for maior do que 0. Quer dizer que eu tenho uma linha selecionada, né? E aí eu tenho que buscar os dados de volta daquela linha. Como é que a gente faz? Ó, tá aqui em cima, ó, no atualiza detalhes, ó. Vou copiar essa linha aqui, ó, que eu consigo pegar o dado igual, ó. Vou pegar aqui. Agora eu já tenho aqui nessa variável o estado que eu tenho selecionado no meu grid. Beleza. Agora como eu faço para gerar uma mensagem para o usuário e conforme o usuário clicou, eu verificar se ele quer excluir ou não? A gente pode fazer através do messagebox, ó. messagebox.show. E eu pode ver que esse messagebox tem várias opções de métodos aqui, ó, que eu posso passar várias informações aqui como parâmetros para ele, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui primeiro, ó. A gente vai usar uma opção que vai gerar um pop-up de opção para o usuário selecionar o que ele quer. Então a primeira informação aqui é nulo, porque eu não quero passar esse cara para nenhum pai. Eu só vou colocar aqui, ó, na linha abaixo, que fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui a informação, tá? Mas poderia ser tudo numa linha só aqui. Eu pulei de linha aqui para facilitar a vida aqui. Então o primeiro parâmetro é nulo, porque a gente não vai gerar esse pop-up dentro de um painel, por exemplo. A gente quer gerar em tela. Depois eu tenho que passar o texto que eu quero exibir para o usuário. Então, ó, deseja excluir o estado. Vou colocar a vírgula. Eu posso passar mais uma mensagem que é como eu quero que o título dessa janela seja, né? Então eu vou passar aqui, ó, controle. Eu vou chamar aqui de Confim mesmo, que é o nome do nosso sistema, tá? Quais os botões que eu quero? Então eu posso chamar aqui, ó, um messagebox buttons, ponto. E aqui eu posso escolher, ó, eu posso escolher sim ou não, sim, não e cancelar, ou entre, ou eu posso escolher um ok e um cancel. Vou selecionar aqui um ok e um cancel, ó. Se o usuário clicar em ok, quer dizer que é para excluir. Se o cara clicar em cancel, quer dizer que não é para excluir. Beleza. E aqui eu posso informar um ícone de informação para esse messagebox. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, messagebox icon.question, que é de questão, né? Do que ele vai ter que exibir. Então ele vai exibir um ponto de interrogação bem grande lá. Então ele vai dar esse show e vai dar essas mensagens. E isso daqui agora, ó, vai me retornar um dialog result, que é um resultado do que o cara fez, se ele clicou em ok ou cancel. Então eu posso criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar aqui de result, né? Que vai ser igual a esse cara ali. Beleza, isso aqui tudo pode ser na mesma linha, tá, gente? Eu coloquei aqui só para facilitar para vocês, ó, mas pode ser tudo na mesma linha. Tudo que a gente vai precisar passar para esse cara aí, ó. Até vou deixar tudo em mesma linha, achei que não ia caber tudo ali, mas ficou tranquilo a visualização, ó. Então fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então a gente está passando vários parâmetros ali para esse show aí. Beleza. Agora eu tenho o retorno desse show, conforme o usuário clicou em OK ou cancel, eu tenho essa variável result. Agora eu posso verificar o result, ó. Se o result for igual, olha só, ele já me trouxe aqui, ó, dialog result.ok. É isso que a gente quer. Ou seja, se o usuário clicou em OK, esse result vai ser um tipo dialog result ok. Então eu estou verificando se ele vai ser igual mesmo a isso. Então quer dizer que eu quero que exclua o estado. Então aí eu consigo chamar agora o método de excluir o estado. E eu tenho esse método agora lá no estado DB? Ainda não tenho. Então nós temos que ir lá e selecionar esse camarada aí.
Então, vamos vir aqui em estado DB e criar o método também. Ó, então aqui, vamos lá, public, ele vai ser estático aqui também. Vamos ter um bool aqui também, né? Para saber se ele excluiu ou não o estado. E o nome do método vai ser exclui estado. E aí a gente vai passar o que aqui? Para excluir um estado, a gente só precisa do campo-chave dele, não precisa passar um objeto inteiro, né? Então nós vamos criar um parâmetro aqui que nós vamos chamar de sigla, ó, que é a sigla do estado que a gente quer excluir. Então a gente não precisa passar o objeto de estado inteiro, com o nome, tudo direitinho, não, a gente só precisa da sigla. Só isso que a gente precisa para excluir um estado. Beleza, e aqui a gente vai ter a rotina igual, ó. Vou aproveitar aqui, ó, eu vou copiar essa estrutura do alterar aqui, ó. Vou copiar ela toda aqui e vou colar. Então a gente vai ter um resultado aqui que é falso, que depois ele vai retornar, e ele vai ser true se der tudo certo. E agora a gente vai ajustar o select aqui, ó. Conforme nossa aula de banco de dados, para a gente excluir um estado, a gente faz delete from e qual a tabela que a gente quer, né? No caso aqui de estado. E aí eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar a sigla do estado para excluir aquele estado. Porque se eu só passar isso aqui, ele vai tentar excluir todos. Então eu passo um where e aqui a gente chama o campo-chave, que no caso é o estado sigla, que ele for igual ao parâmetro que a gente quer excluir. Então, a rotina de SQL, a instrução SQL para excluir é essa daqui. Beleza, vou dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui, agora eu vou alterar esse cara. Aqui no ponto de interrogação eu posso passar um parâmetro, que a gente já viu, ó. Então eu vou passar o arroba sigla. E agora aqui a gente vai estar passando a informação do sigla aqui embaixo. Essa linha do nome eu não preciso. E agora aqui eu não tenho um estado altera, mas eu tenho aqui a sigla que eu quero alterar. Então eu vou tirar esse cara aqui e vou passar aqui a sigla. E ele vai mudar o parâmetro aqui dentro do nosso select através do command. E aí de novo, vai executar. Se retornou 0 quer dizer que ele não excluiu, se retornou 1 quer dizer que excluiu, se retornou 1 o resultado é true e ele vai retornar aqui a informação se ele excluiu ou não. Deu qualquer erro aqui, ele vai gerar a mensagem, o resultado vai ser falso, né? Então da mesma forma que ocorreu lá para o alterar e para o novo. Vou salvar aqui, agora eu vou voltar lá no meu estado, onde eu estava, e agora eu vou fazer a rotina aqui para excluir, ó. Então vou criar uma variável aqui, resultado, que vai receber do estado db.exclui estado. E aqui eu tenho que passar a sigla do estado que eu quero excluir. E o estado selecionado está aqui, ó, que eu já extraí lá do meu dbgrid. Então eu vou chamar aqui, ó, estado.estado sigla, que vai conter a sigla que eu quero excluir. Beleza. E aqui agora eu consigo verificar se ele excluiu ou não, ó. Que é igual aqui a opção do alterar, ó. Vamos vir aqui no alterar, ó. Aqui eu tenho o resultado, ó. Vou copiar esse cara aqui todo, né? E vou colar aqui. Porém, a gente não precisa de um monte de coisa, ó. Vamos ajustar aqui primeiro, ó. Estado, se ele excluiu, né? Estado excluído com sucesso. Não preciso mexer em nenhum desses botões e nem dessas tabs aqui. Porém, eu vou deixar o atualiza tela, né? Porque o atualiza tela é o cara que lista os estados ali pra gente, né? E caso ele não excluiu, ele vai mandar a mensagem que não foi possível aqui, excluir o estado, né? E vai manter os dados ali na tela como estavam, porque ele não conseguiu. Aí qualquer coisa eu posso tentar clicar em excluir de volta. E agora vamos testar para ver se isso daí vai funcionar. Vamos rodar agora, beleza? Ó, vamos vir aqui em estado. Ó, tô aqui na Bahia, no Paraná. Vamos excluir aqui o Acre que a gente tinha incluído, ó. Vou vir aqui em excluir, ó, com fim, que é aquele título da mensagem. Deseja excluir o estado? Se eu der um OK, ó, estado excluído com sucesso e o Acre foi para banho. Se eu tentar excluir o Paraná aqui, ó, e clicar em cancelar, ó, ele não faz nada. Manteve todos os dados que não precisou mexer nesses caras aí, tá? Então eu só vai alterar se a gente confirmar aqui, ó. Confirmou, daí ele vai tentar excluir. Então tá funcionando o nosso botão de excluir também, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora o que a gente vai precisar fazer essas opções aqui de navegações aqui para pesquisar, ordenar em crescente e tudo mais.